Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. Polícia identifica e prende suspeitos de cometerem arrombamentos no centro de Linhares. Quadrilha que furtou cabelos foi presa na cidade. Em São Mateus, servidores protestam por reajuste salarial. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Rim. Preparamos uma reportagem especial sobre o assunto. Petrobras anuncia novo aumento no preço dos combustíveis. Confira mais uma coluna Mente Performance com Margarete Massalha. Time do Nova Venécia enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. E outros destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras notícias agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Ontem nós mostramos imagens de arrombamentos no centro de Linhares que tem preocupado diversos comerciantes e moradores. Através dessas imagens, a Polícia Civil identificou os suspeitos. Bom, as investigações começaram rápido e já temos os nomes de todos que participaram desse furto com arrombamento. Todos são moradores de rua. Elementos que ficam circulando pelo centro de Linhares, que são usuários de drogas, pessoas que são conhecidas já da Polícia Civil, da PM e da Guarda Municipal. Nós, com as imagens que foram coletadas no local, nós conseguimos identificar os autores. Tem várias passagens pela polícia. A Guarda Municipal nos ajudou nisso também, porque tem um contato direto com eles o tempo inteiro, inclusive tem um cadastramento desse pessoal que fica na rua. E foram eles que cometeram esse furto. Nós estamos agora finalizando a investigação, tentando recuperar alguma coisa do que foi furtado e encaminhar esses elementos para a Justiça, para serem julgados futuramente. E no final da tarde de hoje, a Guarda Civil de Linhares realizou a prisão dos suspeitos. Eles foram levados para a 16ª Delegacia Regional. Ainda no setor de polícia, vamos a outros destaques policiais. Um giro de notícias. A Polícia Militar apreendeu em uma casa alugada para o tráfico de drogas no bairro Canivete 443 pedras de crack, 2 buchas de maconha, 2 balanças de precisão, 3 celulares, material para embalo, um simulacro de pistola, além de um total de R$ 3.310. Todo o material apreendido e mais 4 indivíduos foram levados para a delegacia. Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto foi preso pela Guarda Civil na última terça-feira, após ser abordado no centro de Linhares. Daniel Silva de Oliveira foi levado para a delegacia de Linhares. Um caminhão da Prefeitura de João Neiva, furtado em novembro de 2021, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã da última segunda-feira. O veículo era usado pela comunidade da zona rural do município. A PRF de Linhares conseguiu prender o homem que estava com esse caminhão, que, ao ser indagado, disse que estava indo para Aracruz. O veículo circulava com placas trocadas, documentação falsas e chassi adulterado. O veículo com sua carga e o envolvido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Linhares. E ainda no setor de polícia, uma quadrilha que roubava cabelos foi presa no centro de Linhares. Foi uma ação que contou com policiais descaracterizados e viaturas caracterizadas da Polícia Civil, que prendeu 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, no centro de Linhares. Pesa contra eles a acusação de roubo de cabelos, que tem valor alto no mercado. A ação foi em frente a um hotel no centro do município linharense, onde os suspeitos estavam tentando vender o cabelo em um estúdio. O próprio delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional comandou a ação. Entre as trocas de informações, a polícia tomou conhecimento de roubos de quantidades consideráveis de cabelo,
no município da Serra, no último dia 22 de fevereiro. O material foi parar na Bahia e de lá a quadrilha tentava fazer negócio aqui em Linhares para um empresário que não teve o nome divulgado. De acordo com os policiais, o prejuízo neste caso é de cerca de R$500 mil. Ainda hoje, os presos devem dar depoimentos. Toda segunda quinta-feira do mês de março é comemorado o Dia Internacional do Rim. A data tem o objetivo de conscientizar a população para a importância do rim na saúde e reduzir a ocorrência de problemas relacionados a doenças renais. Um órgão que muitas pessoas não dão a devida relevância, mas que tem uma função importante no corpo humano. Por isso, é necessário um dia exclusivo para que as pessoas voltem a atenção para a prevenção de doenças renais. Apesar de bastante prevalente, 1 em cada 10 pessoas tem algum grau de doença renal crônica, ou seja, 10% da população mundial, ela só vai dar sintomas numa fase muito tardia. Então, a gente quis esse ano reforçar a importância da dosagem da creatinina no sangue, tá? E de se fazer um exame de urina simples, que isso ajuda a diagnosticar fases mais precoces da doença renal, quando a gente consegue intervir em retardar a progressão da doença ou tentar bloquear a progressão da doença. Segundo o Dr. Daniel, alguns hábitos podem prejudicar bastante a saúde dos rins. É muito recomendado a população em geral ter hábitos de vida saudáveis, tá? Uma dieta pobre em sal, tá? Por causa da hipertensão, que é uma das causas mais importantes da doença renal, e pobre em carboidrato por causa do diabetes, que na verdade, a principal causa de doença renal. Quando mistura os dois, diabetes e hipertensão, acelera o processo de doença renal. Então, além da dieta pobre em carboidrato, uma dieta pobre em sal, hábitos de vida saudáveis, atividade física, evitar a obesidade e tabagismo, que acelera o processo de doença renal crônica. Porém, quando os cuidados necessários não são tomados e o rim acaba perdendo a sua capacidade de filtrar o sangue, é necessário passar pelo processo de hemodiálise. E esse processo é repetido algumas vezes na semana. Tá, o processo de diálise compreende 2 métodos. A diálise peritoneal, que é a diálise feita pela barriga, tá? Que usa o peritônio, que é uma membrana que usa para a gente filtrar o sangue. E a hemodiálise convencional, que é feita por uma fístula arteriovenosa no braço, tá? É o caso de quem passa pelo Instituto de Doenças Renais aqui em Linhares. O atendimento acontece em 3 turnos, por conta da grande demanda de pacientes, que vem do norte do Espírito Santo e até do sul da Bahia. Eu faço 3 vezes na semana, 4 horas. A sensação, para mim, é ótima, né? Porque se não tivesse esse tratamento, talvez hoje eu não estaria aqui. Outro alerta importante é sobre o consumo de remédios sem prescrição médica. Recentemente, uma cantora famosa acabou falecendo após abusar do uso de remédios para emagrecimento. Todo medicamento tem que ser feito sob orientação médica. Existe muito chá, muita substância, às vezes, de remédio manipulado, que ele pode ser hepatotóxico, né, tóxico para o fígado, pode ser nefrotóxico. O suplemento também de academia tem que ser feito sob orientação e com muito cuidado. Por conta desses riscos, é importante se prevenir para não sofrer no futuro. Primeiro, os pacientes terem, como eu falei, hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física, evitar obesidade, evitar tabagismo, evitar dieta rica em carboidrato e dieta rica em sódio, tá? Além disso, no seu check-up, no seu exame anual, é importante o médico, que seja da unidade básica de saúde, o seu cardiologista, o seu endocrinologista, seu geriatra, enfim, o seu médico de confiança está sempre dosando a creatinina no sangue, fazendo o exame, né, simples de urina, que isso já ajuda a diagnosticar fases mais precoces da doença renal, quando a gente consegue intervir e evitar a progressão da doença. Fica o alerta, então, para cuidarmos desse órgão tão importante. Aquela velha dica de beber bastante água. Vamos ver agora como fica o tempo para todo o estado nesta sexta-feira.
A sexta-feira será de sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Colatina, mínima de 22 e máxima de 33. São Mateus, mínima de 25 e máxima de 34 graus. E Vitória, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Você vai ver daqui a pouco, em São Mateus, servidores protestam por reajuste salarial. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Servidores públicos de São Mateus, norte do estado, protestam em favor de reajuste salarial que não acontece no município desde 2015. Vamos até lá com Nariane Lopes, que tem outras informações. Olá, Oséias. Boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. Pois é, mais de 500 trabalhadores estiveram presentes no movimento. O protesto começou por volta das 8 horas da manhã na Praça Amélia Boroto. Os trabalhadores seguiram encaminhada até o prédio da prefeitura, com cartazes e mini-trio. Esses são os servidores públicos municipais que estão aqui por aqueles que não podem estar. Entre as reivindicações, o reajuste salarial, que não acontece desde 2015. Nós temos uma lei municipal, a 1037, que não vem sendo cumprida. O município não se preocupa com políticas salariais para os servidores públicos. Grande parte de categorias que recebem complementação para poder atingir o salário mínimo. Nós temos hoje no município professores recebendo abaixo do salário mínimo, o que é um absurdo. Nós temos o ticket desde 2014 não é reajustado. Nós recebemos aí R$310 por esses longos anos. Quem acompanha os noticiários sabem que a inflação está em alta, sabem que a cesta básica da mesa do brasileiro, aquilo que ele precisa para sobreviver, com R$310 não dá para comprar. Na tentativa de impedir o protesto, o sindicato foi notificado sobre uma multa no valor de R$50 mil. Hoje, às 5 horas da manhã, quando eu levantei, o meu celular tinha uma notificação judicial do município querendo impedir esse movimento, entendeu? E aplicando uma multa de R$50 mil para o sindicato, sendo que a nossa arrecadação é de R$36 mil em média por mês. E outra, esse mesmo governo em 2018, o dinheiro, o último imposto sindical, que ele deveria ter depositado na conta do sindicato, ele depositou na conta do Ministério do Trabalho. E até hoje a gente tem mais de R$100 mil preso, que a gente não consegue ter esse dinheiro, tentando prejudicar a entidade sindical na questão econômica. Então, assim, nós vamos protocolizar esse documento e esperar que no prazo previsto na lei orgânica do município, o sindicato obtenha alguma resposta. Porque muitos ofícios que a gente faz, que a gente envia para o município, a gente não tem resposta. Na próxima terça-feira, o sindicato irá se reunir junto com o SINP e alguns representantes do Poder Executivo para definir. Em relação às reivindicações, além dos reajustes, também está a questão do número de estagiários que no momento estão trabalhando no município. Muitos estagiários ocupando esses espaços nas escolas. Lembrando que a gente não é contra o estagiário, o que a gente quer é dar dignidade para esse estagiário, porque ele trabalha como um ASG, então é mão de obra barata que o município tem, o que é um absurdo, deveria ser considerado um crime trabalhista e me parece que ninguém faz nada. A Secretaria de Educação do município não quis se pronunciar. Vamos aguardar aí a reunião que acontece na próxima terça. Vamos falar agora de esporte. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quarta a data e o horário da partida entre o time do Atlético Goianiense e Nova Venécia pela segunda fase da Copa do Brasil. Os dois clubes se enfrentarão na próxima terça-feira, dia 15, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Após vitória histórica, o Leão do Norte segue na maior competição do país. O time de Nova Venécia irá disputar sua primeira partida no campeonato fora de casa, contra um adversário da Série A. Um processo novo para um time que tem menos de um ano de fundação.
O prefeito da cidade, André Fagundes, se mantém animado e anuncia projetos de investimentos. O executivo destaca a importância do esporte. O esporte ele modifica a vida de uma pessoa, de uma região, de uma cidade. E a gente, além do trabalho social feito com Campeões de Futuro e outras associações, a gente tem que investir também no esportista profissional. Por isso a gente já prepara um projeto de lei para encaminhar para a Câmara, que é o Bolsa Atleta, que vai nos permitir subsidiar esse atleta para que possa ter um rendimento de alto nível e representar o nosso município a nível estadual e a nível nacional. E aqui pode-se observar um gramado muito bonito, um estádio que está revitalizado, é parceria, lógico, com o projeto do Clube de Nova Venécia, mas tem aqui também que parabenizar toda a equipe da Secretaria de Esporte, que está fazendo um trabalho brilhante. Na segunda fase da Copa do Brasil, se classifica o time que vencer o jogo. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Além da classificação para a terceira rodada, a partida vai encher os cofres do Nova Venécia. O clube, que já faturou R$620 mil pela disputa da primeira fase, já tem garantido R$750 mil pela participação da segunda. E caso avance para a terceira fase, garantirá nada mais, nada menos do que R$1.900.000. O time viaja neste domingo para Goiânia. Já o outro time capixaba na Copa do Brasil é o Real Noroeste. O clube de Águia Branca vai enfrentar o Juventude do Rio Grande do Sul na segunda fase do campeonato. O jogo será em Águia Branca na próxima quinta-feira, dia 17, a partir das 19 horas. Vamos falar agora sobre esse acidente. Um caminhão carregado com placas de MDF tombou na tarde desta quarta-feira na rodovia ES 220, entre o município de Vila Pavão e o distrito de Vila Paulista. Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde, próximo ao distrito de Todos os Santos, em Vila Pavão. Ainda bem que ninguém ficou ferido. E por hoje é só, eu volto com você aí no estúdio Linhares, Oséias. Até amanhã com mais informações aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Valeu, Nariane, obrigado pelas informações. Agora nós vamos ver como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia a 1.265. O Arábica tipo 7, 1.158. Já o Conilon tipo 7 fechou o dia a R$ 720 a saca. Você vai ver daqui a pouco, Petrobras anuncia novo aumento nos preços dos combustíveis. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. A Petrobras anunciou mais um aumento nos preços dos combustíveis. O consumidor vai ter que preparar o bolso. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Foram 2 meses sem apresentar aumentos, mas dessa vez o valor será bem alto, cerca de mais de 18% para a gasolina e de 24% para o diesel. Infelizmente, pelo barril de petróleo ter ultrapassado $130, era inevitável que nós não tivéssemos um aumento no combustível. Muitas pessoas perguntam, mas o combustível não é nosso, nós não fabricamos nosso petróleo? Fabricamos, mas por uma questão de leis internacionais para a abertura do mercado, o Brasil ele também tem a política internacionalizada do petróleo. E então, com isso, infelizmente, o combustível, a gasolina subiu 18% na refinaria e o óleo diesel subiu 25% na refinaria. Isso vai dar uma repercussão, uma inflação muito grande na economia e até de preocupação de desabastecimento em alguns setores, porque essa cascata que nós vamos estar vivendo da agora para frente é muito grande. Haja visto que nós estamos falando aí de R$1 e pouco de aumento por litro de combustível. O aumento foi anunciado nas refinarias e já vai chegar ao consumidor final. Segundo o empresário, o combustível chegou a um limite que ninguém esperava e é até difícil acreditar no cenário pior. Mas vamos analisar o seguinte, eu vejo que o petróleo bateu no segundo maior valor da história.
Então, eu acho que a gente está aí mais ou menos em um teto. Agora, quanto à primeira pergunta que você fez, se esse preço chega na bomba, ele vai chegar imediatamente. Não é aquela história que as pessoas perguntam assim, mas e o estoque do posto? Ele tem o estoque? O aumento é tão grande, Will, que ele supera em mais de 50%, mais de 70% a margem de lucro dos postos. Então, não tem muito o que se fazer. Vem aí Margarete Marsaglia com uma dica importante na coluna Mente Performance de hoje. Todos estamos em busca de algo na vida. Alguns desejam conquistar alguma coisa, outros desejam ser alguém de sucesso, outros a ter habilidades invejáveis, a ter fama, a ter poder, e outros a parar de sofrer. Qualquer que seja o desejo, é preciso que haja uma mudança. Mas o que fazer para mudar se eu não consigo mudar? É isso que as pessoas normalmente me questionam quando chego para um processo de atendimento. Às vezes se sentem como se estivesse caminhando em uma casa escura, que apesar de manter os olhos abertos, não conseguem enxergar. Apesar de dizer que fazem o que é preciso, sempre voltam ao ponto de partida com a sensação de não ter saído do lugar. O ponto principal que impede uma pessoa de prosperar, de ter sucesso, de mudar para alcançar o seu objetivo, é simplesmente o que ela acredita sobre isso. Porque 100% das vezes, tudo o que julgamos ser os problemas tem solução. Parece que eu estou falando de um milagre, não é? Mas não é um milagre. Ou, como dizem, tudo é um milagre. Estou falando sobre ponto de vista, de olhar por um outro ângulo, de pensar fora da caixa, de olhar para dentro. Enquanto não acreditar que é possível, enquanto não mudar as suas crenças sobre os resultados, nada fora vai mudar. Não é o que você deseja que vai acontecer, mas aquilo que você acredita sobre o seu desejo. Nossas crenças é o que dirige os nossos comportamentos e são elas que nos levam aos resultados. Existem vários métodos que levam a essa mudança de paradigma. A própria programação neurolinguística, por exemplo, é uma excelente maneira e é uma excelente ferramenta, simples e inteligente. E ela já ajudou e vem ajudando milhares de pessoas em todo o mundo a ter sucesso. É como se fosse uma lanterna que clareia o interior da morada. A pessoa enxerga uma saída. Lembre-se, para mudar é preciso aprender a mudar aquilo que te impede de mudar. E o primeiro passo é a sua vontade de mudar. Se você acredita que pode mudar, então você pode. Obrigado, Margot. Até a próxima semana. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e reveja todo o nosso conteúdo. Rede Sim TV, essa é da Terra.